Agora, no programa da Cíntia, matéria especial. Não se fala em outra coisa a não ser o término de Nego do Borel e Duda Reis. Muitas acusações feitas por ela vieram à tona, o que pode até acarretar a prisão de Nego do Borel a qualquer momento. Duda Reis, entre outras acusações, diz ter sido estuprada e também o acusa de agressões, e também sua ex-namorada o acusa de tentativa de feminicídio. Nós vamos nesse momento primeiramente agradecer, né, a gentileza de nos atender, conversar com o respeitadíssimo doutor Jacó Filho, advogado criminalista, a respeito de estupro e suas penalidades. Doutor Jacó, boa tarde. Como vai, Eli? Tudo bem? Satisfação enorme falar contigo. Tudo bem, doutor. Agora, como é que nós poderíamos, doutor, considerar, classificar como estupro? O que é, na verdade, um estupro? Eli, tem várias classificações, né? O estupro, ele tem várias classificações, várias formas de você denominar o crime de estupro, né? Mas de uma forma simples, para que todos possam entender, todo ato libidinoso, né, não consensual, de forma que possa impossibilitar a vítima de se defender de forma violenta, com ameaça. E o que é o ato libidinoso, Eli? É aquilo, a conjunção carnal, o sexo, a apalpadela, né, aquilo de apalpar, o beijo muito forçado, aquilo muito comum no carnaval, que até se aproxima, sabe, Eli? Aquele a mulher vem passando, o sujeito puxa pelo cabelo com muita força e tenta roubar um beijo de forma muito agressiva. Isso é estupro. Então, apalpar as nádegas da mulher sem o consentimento dela, isso pode ser considerado estupro. Então, há uma série de variáveis aí que podem ser considerado o crime de estupro. Então, não é só o sexo, como comumente as pessoas acham, né? As pessoas têm a falsa percepção de que o estupro é só o sexo, a conjunção carnal, né? O sujeito manter a relação sexual com a mulher. Mas não é isso. Agora, doutor, então qual seria a diferença entre estupro e assédio? Olha, você tem uma tipificação, a lei é quem faz essa diferenciação. É uma diferenciação meramente técnica, né? Em uma delas, você vai ter, no assédio sexual, você tem dentro da lei alguns requisitos obrigatórios em que você tem que o sujeito tem que cumprir um caminho pelo qual ele tem que percorrer dentro do crime. E no estupro são outros, entre eles, por exemplo, a violência, a ameaça. Isso é que vai ter uma grande diferenciação. Então, por exemplo, o sujeito ameaça a mulher, embriaga a mulher, sabe o Boa Noite Cinderela? Sim. Que o indivíduo vai e dá embriaga a mulher e aí mantém o sexo com ela. Isso claramente é estupro, né? E aí outras formas de sexo, não é sexo, mas pode ser considerado assédio sexual. Agora, o que fazer num caso como esse, doutor? Qual a primeira conduta que a vítima deve adotar? Claramente procurar a autoridade policial. Claramente. Delegacias especializadas. Você tenta imaginar e aqui eu acho que eu posso falar com a autoridade da nossa idade, a gente não tinha muito esse acesso à informação que a juventude hoje tem. É verdade, né? É verdade, doutor. Então, hoje, essa juventude, eles podem claramente, um Google, né? A vítima consegue resolver isso. Você tem delegacia especializada, delegacia da mulher, próximo à casa da vítima, né? Então tá ali, não adianta ir em qualquer delegacia. Por lei você pode ir em qualquer delegacia, você pode parar um policial militar da esquina, né? E pedir por socorro. Mas o adequado para que a mulher, para que a pessoa, para que a vítima receba o tratamento adequado é que ela procure uma delegacia especializada. Porque aí você vai ter um escrivão de polícia acostumado, infelizmente, a tratar crimes dessa natureza, um delegado ou uma delegada de polícia que estão acostumados a tratar crimes dessa natureza e darão o encaminhamento correto. Rebeca, uma pergunta para o doutor? Boa tarde, doutor. Uma pessoa... Boa tarde, como vai, Rebeca? Tudo jóia, graças a Deus. Olha, uma pessoa foi vítima de estupro, mas isso
ocorreu há muito tempo e na época ela não denunciou. Ela ainda pode denunciar? E quanto tempo, né, depois essa denúncia ainda é válida? Desculpa te interromper, Rebeca. Sim, ela pode denunciar a qualquer tempo, não há problema algum, basta ela pode procurar um advogado, como pode ir até a autoridade policial e fazer aquilo que a gente chama tecnicamente de notícia crimes, né? Mas o adequado, quando se passa muito tempo, alguns problemas surgem, Rebeca. Qual é? Geralmente a prova já não é mais a mesma, porque você imagina que os vestígios do crime, se o sujeito deixou provas do crime no local, no corpo da vítima, com o passar do tempo isso foi embora. Então fica mais difícil de você provar, mas você pode ir, sim, muito tempo depois. Você pega, por exemplo, o caso daquele sujeito que estava no Big Brother, se eu não me engano o nome dele é Prior, ou alguma coisa dessa natureza. As pessoas que se sentiram lesadas por ele, e aqui não digo se ele é culpado ou inocente, não é nada disso, mas digo que as vítimas que se sentiram lesadas por ele procuraram a justiça, se eu não me engano, 4, 5 anos depois, né? Assim que ele tornou-se famoso, né, no Big Brother, as pessoas foram até procurar uma advogada e aí o fato tornou-se público, né, dizendo, olha, fui estuprada por esse sujeito. Então, sim, podem procurar quando acharem necessário. Porque é muito comum, Rebeca, a pessoa não procurar imediatamente a justiça ou buscar auxílio, até porque ainda tenta digerir aquilo e tentar entender o que aconteceu. Ainda tem um trauma psicológico muito grande para ser resolvido, né? E aí busca o auxílio de advogado ou da justiça mais tardiamente. Olha, doutor Jacó, eu li uma reportagem dizendo que nesses tempos de pandemia aumentou-se muito o número de estupros dentro de casa, porque boa parte dessa violência sexual acontece dentro do lar. O senhor confirma isso, doutor? É verdade. Eu não estou com o número aqui para te trazer com exatidão, mas eu fiz uma pesquisa no final do ano passado, o aumento não só da violência doméstica, como dos estupros domésticos, né? Daquele de marido contra a esposa, que as pessoas geralmente, infelizmente, as pessoas não sabem disso, Eli. O que é triste. Você imagina, a mulher tá em casa e acha que, eu sou marido, ele é meu marido, ele tem esse direito. Eu aqui no meu escritório já atendi mulheres nessa situação. Não, ele é meu marido, ele tinha esse direito, né, doutora? Você falou, não tem. Né? E infelizmente isso acontece, e agora na pandemia, né, as situações de violência aumentaram, e aí questões de violência sexual, como decorrência da violência, claramente aumentaram também, né? Agora, qual a pena aplicada, e é bom que, né, as pessoas escutem isso, as nossas amigas e amigos, qual é a pena aplicada para o estuprador? É uma pena significativamente alta, tá? Quando nós falamos em números, né, as pessoas tendem a pensar que é uma pena pequena, tá? Mas ela sofre variáveis significativas, de 8, 15 anos, e aí dependendo das circunstâncias, elas vão aumentando. Alô? Oi, consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Então, na verdade, a pena não é assim tão pequena como as pessoas possam imaginar, né, doutor? Não. Ela pode, ela dependendo da quantidade de vezes, uma pena que pode chegar a 15 anos, 20 anos, na verdade eu digo isso facilmente. Olha, doutor Jacó, nós temos aqui muitas pessoas fazendo perguntas, evidentemente, mas supondo que uma vítima esteja acusando uma pessoa de estupro e isso não for provado, ela também pode, olha, atenção gente, ela também pode sofrer algum tipo de pena, porque veja, nós estamos no caso, vendo, o senhor está acompanhando, Duda Reis e o Nego do Borel. Ela está dizendo que ele foi um estuprador. Ele está dizendo que não, que foi consensual. Então, como é que faz aí, doutor? Ela acusando uma pessoa de estupro e se não for provado, ela também pode sofrer algum tipo de pena? Vamos lá, Eli. Você sabe aquela linha tênue, aquela coisa que separa, mas é uma linha muito perigosa isso, né? Isso é muito perigoso pelo seguinte, olha, o que eu vou falar agora, eu não quero inibir, eu não quero que nenhuma pessoa vítima
do que eu vou falar agora, se sinta coibida de ir a buscar auxílio. Mas não quero que isso jamais passe pela cabeça de alguém que realmente foi vítima. Mas a questão é a seguinte: o que não se pode e o que a lei prevê é aquela pessoa que dolosamente, ou seja, aquela pessoa que de forma criminosa tenta incriminar alguém, ela responde por isso. Então, você acusar falsamente alguém de ter cometido um crime de estupro, você será penalizado por isso, que é a chamada denunciação caluniosa, né? Sim, sim. Artigo 339 do Código Penal, se o ouvinte quiser aí buscar, né? Você, então perceba, a pessoa chega, eu não gosto do meu vizinho, né? Eu não estou, e aí eu não gosto do meu vizinho, eu vou lá e falo, olha, o Joaquim me estuprou. Não, você não pode fazer isso. E infelizmente coisas dessa natureza acontecem. Né? Que nem, por exemplo, doutor, o famoso Márcio Smelling, ele é um humorista, né? Não sei se o senhor também está acompanhando esse caso, Dani Calabresa. Ele tem centenas como chama, de mensagens, assim, até picantes entre eles e tal. E aí, doutor, e ela o acusa de estupro, mas e essas mensagens, essas trocas de mensagens assim, dando a entender que os dois tinham alguma coisa. E aí, como é que fica, doutor? Então, olha que coisa, que situação curiosa, Eli. Você tem claramente pelas mensagens que eu também tive acesso, né? E eu vou falar só pautado nisso, tá? Você consegue perceber que havia um flerte e que havia reciprocidade, que ambos flertavam e que ambos tratavam de assuntos com conotação sexual, estava evidente ali, né? Mas duas situações nascem ali. Nada impede de que o sexo fosse consensual e de que ela pode estar fazendo só uma represária por ter, como ele diz, por não ter recebido a promoção que queria. Nada impede que isso esteja acontecendo, como também nada impede que eles estivessem mantendo uma relação sexual normal e ele tenha forçado em algum momento. Tem razão. Tá vendo como essas... e é aquela velha história, eu posso, como eu tenho a minha namorada, se ela te disser, e eu mantenho relação com ela de segunda a sábado, se no domingo ela disser não, é não. Ixi, Você me entendeu? E mesmo sendo a minha namorada. Olha só. Né? Então, tá vendo como é uma linha muito perigosa? É verdade. Então, é aí onde se briga para dizer, foi estupro ou não? Estupro nunca tem testemunha. É verdade. Então é por isso que nessa situação a lei tenta proteger. Você tem que ouvir os dois lados. Por quê? Porque, Eli, eu te digo com segurança pela minha experiência, pessoas mentem. E as pessoas que mentem independem do cromossomo que elas carregam. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Pessoas mentem. Homens mentem para se defender, mulheres mentem para se defender. Homens mentem para acusar, mulheres mentem para acusar. Isso acontece todos os dias. Então os motivos espúrios, os motivos grotescos que levam umas ou outras pessoas a acusarem ou se defenderem, nós jamais saberemos. Tá certo, doutor, o senhor falou muito bem. Agora, só para nós encerrarmos, doutor, que eu não quero tomar mais o seu tempo, tem uma pergunta com você, Rebeca. Não, alguns ouvintes estão contando algumas situações que eles já enfrentaram, pediram para não identificar, né? Uma ouvinte disse que sofreu isso quando ela falou que não queria ter relação sexual com o marido, ele deu uma cotovelada nas costas dela que ela ficou sem ar. Nossa Senhora. Na ocasião, ela se separou, né, desse homem e disse que está bem melhor, só não aguenta ver nada do gênero, que dá medo, ela sente medo. Então, doutor, tem algum telefone, alguma forma que os nossos ouvintes podem procurar ajuda ou tirar dúvidas com o senhor? Olha, ela pode... essa mulher foi vítima de estupro, sim, inegavelmente, tá? Sim. Se a narrativa é essa, que ela... aconteceu isso com essa mulher, ela inegavelmente foi vítima de estupro. Mas ela pode, se buscam ajuda, claramente, pode ser pelo meu site, www.jacoblozano.com.br,
e pelo telefone do meu escritório, 3392-6555 ou 94742-8718. Doutor Jacó, uma última mensagem do senhor, um último recado do senhor para todos os nossos ouvintes, em especial as mulheres. Olha, um pedido de desculpas. O meu pedido, a única mensagem que eu posso mandar ele é um pedido de desculpas a todas as mulheres por esses anos e anos de tanta maldade que nós homens fizemos com elas. Tá aí, doutor Jacó Filho, advogado criminalista. Muito obrigado, boa tarde ao senhor, doutor. Eu é quem agradeço, Eli, é sempre uma enorme satisfação falar contigo.